Olá amiga ou amigo, é bom encontrar-me contigo a cada semana para estudar estas lições da Bíblia, lições que nos ajudam a compreender melhor o plano da salvação e o grande amor de Deus por cada ser humano. Eu convido-te que partilhes este vídeo com os teus amigos, quer partilhando o link da Rádio Tranquilidade ou partilhando o link do nosso canal no YouTube ou da nossa página de Facebook, 2 minutos com ele. Eu aproveito a oportunidade para te convidar a fazeres também gosto nos nossos canais, pois assim ajudarás a Palavra de Deus a chegar a mais pessoas. Chegamos ao final do nosso trimestre, à última lição. E eu gostaria mais uma vez de dizer que aquilo que nós apresentamos aqui não é um comentário à lição ou ao manual de estudos, mas sim um breve resumo da lição da semana, destinado àqueles que têm pouco tempo ou então àqueles que utilizam os meios digitais para ouvir nos transportes públicos ou no carro, ou ainda querem ter uma panorâmica geral da lição, quer no início da semana, quer no fim da semana. Com esta lição, como eu dizia, nós concluímos o tema destes 3 meses que nos falava sobre esta aliança feita no Jardim do Éden entre Deus e o ser humano, reforçada diversas vezes através de diversos personagens e, no fim, com a presença do próprio Jesus nesta terra. Aquilo que Paulo chamou uma superior aliança. Como vimos ao longo destes 3 meses, esta aliança tem a ver com a restauração da terra e do ser humano ao seu estado original, tal como saíram das mãos de Deus, num mundo semelhante àquele que existia antes do pecado. Mas esta aliança não se destina só a isso. Ela seria algo falha se se limitasse só a isso. Deus, na sua palavra, garante que ela tem algo a dar-nos já aqui nesta terra, no momento presente. É isso que Jesus diz e João retrata no capítulo 10 e no versículo 10 do seu Evangelho, e que é o texto base desta semana. Diz: "Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância." O que Jesus está aqui a dizer é que há bênçãos imediatas ao aceitarmos plenamente esta aliança. Neste estudo iremos considerar algumas, dentre muitas, que Deus concede a todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. A primeira, que a nossa lição refere, é a alegria. João, na sua primeira carta, no capítulo 1 e no verso 4, diz assim: "Escrevo-vos isto para que a nossa alegria seja perfeita." Todos os seres humanos são criaturas com sentimentos, emoções, humores, uns naturais em nós e que não podemos controlar ou que dificilmente controlamos, e outros que nós podemos aperfeiçoar ao longo da nossa vida, especialmente como fruto da nossa relação com Deus. João sabia bem o que era isso. Ele e os seus irmãos, quando começaram o seu relacionamento com Jesus, eram chamados os filhos do trovão. Mas anos mais tarde, durante o seu ministério, João acaba por ser chamado de o apóstolo do amor. É com carinho que ele escreve tanto as suas cartas quanto o Apocalipse. O que foi que provocou esta mudança na sua vida? Sim, primeiramente foi a sua relação com Jesus e posteriormente a sua relação de fé, relembrando os ensinos de Jesus e também transmitindo-os aos outros. O mesmo acontece com cada um de nós que tem esta relação de proximidade com o principal outorgante deste contrato, desta aliança, o próprio Deus. O segundo aspecto que a nossa lição realça é que, ao aceitarmos esta aliança, somos invadidos por um sentimento de paz que vem da certeza do perdão dos nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz no capítulo 8 e no verso 1: "Mas agora não há condenação para os que estão unidos a Jesus Cristo." Não há condenação. No capítulo 3, na mesma carta aos Romanos e no verso 24, ele diz, acrescenta: "Mas, pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado." Ou seja, a partir do momento que aceitamos esta aliança,
em que aceitamos a ação mediadora de Jesus, mesmo que como seres humanos ainda continuemos a pecar, temos a certeza que a partir do momento em que reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão do mesmo e procuramos não voltar a cair nesse mesmo erro, nesse mesmo pecado, temos a certeza do perdão e, como tal, não temos que nos sentir culpados. O terceiro aspecto decorrente da participação nesta aliança tem a ver com a transformação que ocorre em cada participante nela, no seu modo de pensar, no seu modo de ser, no seu modo de estar, no seu modo de agir. Nós já vimos um texto de Jeremias, onde Deus diz que transforma o nosso coração de pedra num coração de carne. Mas há outro que nós vimos também há algumas semanas, no capítulo 31 e no verso 33 do seu livro, que diz assim: a nova aliança que nessa altura farei com o povo de Israel será assim, vou gravar a minha lei dentro deles, vou escrevê-la nos seus corações, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Palavra do Senhor. Quando Jeremias escreveu este texto, as pessoas consideravam que o coração era a sede dos sentimentos, era aí que residia o amor, era aí que residia todos este tipo de sentimentos. Mais tarde descobrimos que era o cérebro. O que ele quer, na realidade, dizer é que Deus quer colocar as suas leis na nossa mente. Ele quer que vivamos de acordo com a sua vontade, para que o ser humano, e ele quer que o ser humano seja sempre o melhor, não só para si próprio, mas também no seu relacionamento com os outros seres humanos. E é isso que Paulo diz quando escreve aos Efésios, no capítulo 13 e no verso 17. Diz assim: também peço a Deus que Cristo habite pela fé nos vossos corações e que estejam bem arraigados e alicerçados no amor. É através desta relação com Deus e com Jesus que a nossa maneira de ser e de estar se transforma. E essa transformação vem sempre de dentro para fora. Logo no início dissemos que a aliança de Deus com a humanidade tem a ver com a vida eterna na terra transformada. Mas nos itens anteriores vimos que já aqui nesta terra nós podemos ter um pouco dessa vida que nos espera na eternidade. Apesar de sermos finitos e pecadores, a alegria que transbordamos, fruto de um coração transformado e sem culpa, será um bálsamo para nós próprios e para aqueles com quem lidamos. Podemos ter um pouco do céu aqui na terra, como se costuma dizer. Sim, mas apesar disso, continuamos a sofrer as consequências do pecado que está à nossa volta. E isso só terminará quando Jesus voltar e houver transformação daqueles que estiverem vivos e a ressurreição daqueles que tiverem morrido, aceitando esta aliança. É essa garantia que o próprio Jesus dá e que é relatada em João no capítulo 11, nos versículos 25 e 26 do seu Evangelho. Diz ele: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E depois no versículo 26, e todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Mais tarde, ao escrever o Apocalipse, João diz no capítulo 2 e no versículo 11 deste livro: quem tem ouvidos para ouvir, presta atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Os que vencerem não serão castigados com a segunda morte, a morte eterna. Todos os seres humanos estão sujeitos à morte, mas os termos da aliança dizem-nos que essa morte será apenas um sono e que terminará com a ressurreição para a vida eterna, conforme nós vimos. Antes de terminar, não podíamos deixar de falar de um dos maiores prazeres de quem é participante nesta aliança. Sabes qual é? É poder partilhar essa mesma aliança com as outras pessoas. Antes de partir para junto do Pai, Jesus deixou instruções quanto a isso aos seus discípulos presentes e àqueles do futuro, que nos inclui a nós. Diz Mateus que ouviu dos lábios do próprio Jesus e relata no seu Evangelho, no capítulo 28, e no versículos 19 e 20, e diz assim, no versículo 19: portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois no versículo 20 ele acrescenta:
ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Sim, esta é a grande missão dada a cada ser humano que aceita a aliança. Esta deverá ser a missão que dá sentido à nossa vida aqui nesta terra. Partilhar a alegria da salvação com os outros seres humanos. Dar-lhes a oportunidade de terem eles próprios os mesmos benefícios que nós temos e que nós vimos atrás. Eu gostaria de terminar com um convite que é feito pela escritora americana Ellen White. Ela própria, uma difusora desta aliança e da alegria que ela traz às nossas vidas. Diz ela na página 353 do volume 5 da série Testemunhos para a Igreja. Diz ela: venha, meu irmão, venha assim como está, pecaminoso e corrompido. Coloque o seu fardo de culpa sobre Jesus e, pela fé, reclame os seus méritos. Venha agora, enquanto existe misericórdia. Venha com confissão, venha contrito de coração e Deus o perdoará abundantemente. Não se atreva a menosprezar esta oportunidade. Ouça a voz da misericórdia que agora insiste consigo para erguer-se de entre os mortos, a fim de que Cristo lhe conceda luz. Então, não deixe que o seu orgulho e a sua incredulidade o levem a rejeitar mais a misericórdia oferecida. Caso contrário, será deixado a lamentar-se no final. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos, conforme diz Jeremias no capítulo 8, no versículo 20. Prezado amigo, prezada amiga, que o Senhor te possa abençoar e que possas usufruir dos benefícios desta aliança, aqui, agora, no futuro e na eternidade. Obrigado, querido Deus, por esta certeza. Obrigado, querido Deus, por esta esperança. Obrigado, querido Deus, pelas promessas contidas para agora e para o futuro na tua palavra, pelos méritos desta aliança que teu Filho Jesus fez com cada um de nós, que tu fizeste com cada um de nós, em que Jesus é o nosso intercessor. Abençoa esta amiga, este amigo que me ouve, que me vê, para que ele possa também sentir o desejo de participar nesta aliança. Em nome de Jesus. Amém. Assim terminamos este trimestre, onde falamos desta aliança, e no próximo trimestre iremos falar de um assunto muito prático. O título é Repouso em Cristo. Vivemos num mundo de aflição, vivemos num mundo às pressas, vivemos num mundo em constante movimento, vivemos num mundo em constante correria. Mas Jesus disse uma vez aos seus discípulos, quando eles tinham estado a trabalhar: vinde aqui à parte e descansemos. E estes 3 meses, a partir do dia 1 de julho até ao final do mês de setembro, nós iremos então falar deste repouso que nos é garantido pelo próprio Jesus. Espero que nos possas acompanhar, espero que possas partilhar com os teus amigos estes assuntos, os assuntos que tivemos a ver este trimestre e os próximos assuntos, porque sem dúvida nenhuma, tu tens a ganhar, eu tenho a ganhar e eles têm a ganhar também. Um abraço e até para a semana.